O Brasil caiu para a Croácia. O Brasil favoritaço, colocado pelo mundo inteiro como principal favorito para essa Copa do Mundo. Antes da Copa e durante a Copa. Principalmente depois do 4-1 sobre a Coreia. E a gente chegou para essa partida aí com o Dalit da Croácia lá substituindo o lateral esquerdo e fazendo uma coisa que eu e Yuri comentamos aqui que ele poderia fazer, né? Que era jogar sem um atacante assim de ofício, botando mais um meia. No caso, o Pasalic entrou, aí o Kramaric foi jogar de atacante como centroavante, mas ele praticamente fazia... Eram praticamente 6 no meio campo ali, né? Com o Pasalic fazendo ponta direita, mas caindo também pra marcar o Vinícius Júnior com marcação dupla. Foi assim uma espécie de nó tático, eu acredito, essa mudança aqui que o Dalit fez, né? Já o Tite não fez nenhuma alteração, né? Foi com o mesmo time que tinha conseguido classificar nas oitavas de final, até porque não tinha muito o que mexer, já que o time estava bem e o Alexandre não estava 100%, né? Pra voltar e começar jogando aí. De qualquer maneira, cara, antes da gente começar a discutir assim com detalhes cada coisa que aconteceu, as partes da tragédia, quem que é culpado pelo quê, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho, Yuri, de como que tu viu o primeiro tempo, né? Porque a gente teve alguns momentos aqui, por exemplo, do Neymar driblando o Brozovic, que era o volantão, o cara tomou o amarelo, né? Teve alguns poucos bons momentos no primeiro tempo em que eu acho que o principal jogador do Brasil, apesar de ter sido substituído depois, na minha opinião, foi o Vini Júnior, que foi o cara que mais tentou algo diferente, assim, né? Inclusive tem um lance que ele traz da ponta pro meio, ele tabela, eu acho que é o Richarlison que faz o pivô, ele finaliza, poderia ter feito um gol ali, né? Fez uma boa jogada. E, cara, o meio campo da Croácia é um negócio absurdo, assim. O que o Kovacic jogou hoje, cara... Cara, a habilidade daquele camarada de lidar com pressão, de num espaço curtinho assim, ó, o cara conseguir não perder a bola e sair jogando, é inacreditável. E o Luka Modric, isso aqui é só o primeiro tempo dele, tá? O cara simplesmente no campo inteiro, né? Inacreditável o que faz esse cidadão. E aí, mas acaba 0-0, né? Então, antes da gente entrar na parte mais pesada da discussão, queria que tu falasse um pouquinho de como é que tu viu o jogo antes da desgraça, né? Antes do desastre. Lá no começo, primeiro tempo, um 0-0 em que a Croácia, na minha opinião, foi superior, porque ela conseguiu desempenhar muito melhor do que se espera da Croácia contra o Brasil, enquanto o Brasil ficou mais encaixotado no jogo do rival, né? A gente já alertava desde a fase de grupos que essas equipes europeias que não tinham um elenco tão forte quanto a seleção brasileira, eles iriam tentar controlar a seleção brasileira através da posse de bola, que foi algo que a Suíça tentou fazer lá na fase de grupos, conseguiu por vários episódios ali da partida, né? Tanto que o Brasil tem um jogo dificílimo, só vai conseguir o gol da vitória lá na reta final. E a gente já falava aqui, se o Brasil pegar a Espanha vai fazer isso aí só que melhor. Quando o Brasil pegou a Croácia nas quartas de final, no dia da live aqui que já estava definido o confronto, a gente falou, a Croácia vai entrar para amarrar o Brasil com o meio campo. A Croácia tem um meio campo com Brozovic, Kovacic e Modric. A gente, obviamente, ainda não tinha certeza que ele iria entrar com o meio campista a mais, mas já estava muito evidente que o Dalit iria ir por essa estratégia de amarrar o Brasil com a posse de bola. E aí, assim, eu tô sendo engenheiro de obra pronta aqui, tá? E eu quero que se foda também, que se eu tô sendo engenheiro de obra pronta. Mas eu acho que ficou muito evidente como o meio-campo da seleção brasileira não tava dando conta de lidar com o meio-campo da Croácia. O Brasil entrou com o meio-campo com Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar. E aí, assim, eu não vou nem falar sobre a questão do Casemiro, porque não era previsível que o Casemiro iria fazer um jogo abaixo. O Casemiro fez um jogo abaixo, ele perdeu muitos duelos que ele não está acostumado a perder, ele deixou de matar contra-ataques que, se fosse no Real, com a camisa branca do Real Madrid, ele teria matado até o jogador se fosse preciso, mas eu acho que isso não era previsível. Mas talvez cara, fosse... Deixa eu interromper bem rapidamente. No primeiro tempo aconteceu uma coisa muito curiosa que eu achei, não sei se tu pode comentar um pouco sobre isso também. Que foi o seguinte, o Modric colou no Casemiro. E o Modric conhece o Casemiro, né, como se fosse um irmão quase, né? Vocês estão ligados, né? Fez parte do trio histórico ambos aí. Com isso, o Casemiro tava tendo muita dificuldade na saída de bola. E aí, o Tite meio que mandou um cancelo no Manchester City pra cima do Danilo, né? O Danilo era lateral pela esquerda, mas na hora de sair pra jogar, ele virava volante. Então tu via várias vezes o time saindo com o Casemiro e o Danilo na volância, né, na saída de jogo. E com o Casemiro engolido pelo Modric na marcação, ele não tava conseguindo atuar muito na saída de jogo, o Casemiro começou a, eu acho que avançar mais no campo, né?
e deixando a saída de bola pro Danilo, né? Mais assim, o Danilo, que é lateral direito, que disse que quer jogar na zaga, tava de lateral esquerdo, e eu não tô fazendo uma crítica a ele, até acho que ele não é tão culpado por muita coisa, mas ele era o principal jogador em uma boa parte do primeiro tempo, o Danilo era o principal jogador de saída de jogo do Brasil. Foi assim que eu vi o jogo, Sim. e isso dificultou muitas coisas pra gente. Mas assim, a parte que eu tô querendo tocar mais em questão ao Casemiro não é nem a parte da saída de bola. Eu acho que a parte da saída de bola realmente foi prejudicada pela atuação do Modric. Mas eu tô me referindo ao sem bola do Casemiro. Eu acho que o sem bola do Casemiro foi abaixo do normal. Ele faz um sem bola muito melhor do que ele fez hoje. E outro ponto que eu queria tocar era a questão do Lucas. Eu acho que poderia ser previsível, talvez não pra gente que tá aqui de fora, né? Mas pro Tite, ele poderia ter pensado, pô, será que o meio-campo com Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar é o suficiente pra combater o meio-campo com Brozovic, Kovacic e Modric? E aí, cara, o Lucas Paquetá, ele não é, a gente sabe que ele não é o tipo de meio-campista que ganha duelos, que tem uma fisicalidade muito alta, uma intensidade muito alta, como o Kovacic, como o Modric. Isso ficou muito claro hoje, porque assim, o Lucas Paquetá, cara, a maior parte do tempo do jogo, ele foi importante no lance do gol, tá? Dar assistência pro Neymar, não tô falando disso. Mas eu tô falando que no âmbito geral do jogo, eu acho que ele foi um dos elos fracos, ele foi um dos motivos que a Croácia conseguiu engolir o meio-campo do Brasil. Cara, o Lucas Paquetá, ele teve 10 duelos nesse jogo. Sabe quanto ele ganhou? Dos 10, ele ganhou 2 duelos. Ou seja, 80% das disputas de bola do Lucas Paquetá ele perdeu. E aí a gente sabe que o Neymar não é também esse tipo de jogador. A gente já assume esse risco por jogar com camisa 10 como o Neymar. É um cara que naturalmente já marca pouco pela função que ele ocupa, por ele ser o principal jogador do time. E aí a gente começa com, digamos, 2 meio-campistas e meio, sendo que um deles não é bom em duelos físicos, que era o Lucas Paquetá. Não é à toa que o Casemiro fez um jogo tão abaixo. Ele ficou sobrecarregado. Era basicamente Casemiro contra Pasalic, Modric, Kovacic, Brozovic. Então, assim, o primeiro tempo, cara, é horroroso. O primeiro tempo do Brasil foi horroroso. O Brasil não sofreu em termos de dizer, não, a Croácia foi lá, criou chances de gol, colocou o Brasil nas cordas. Não colocou. Só que a Croácia amarrou o Brasil no primeiro tempo. Amarrou. A Croácia pegou uma corda, assim, enrolou todos os jogadores do Brasil e deu um nó neles. Isso deixou todos eles desconfortáveis. Claramente estava desconfortável. Tanto que acho que até a torcida brasileira começou a fazer um drama. Eu até cheguei a comentar isso, que acho que muita gente não estava esperando que a Croácia fosse ser um pé no saco, que nem ela se mostrou ser, né? Mas foi exatamente isso que aconteceu no primeiro tempo, cara. A Croácia entrou para fazer a estratégia que a gente previu aqui e controlar o Brasil através da posse, através do meio campo. E a verdade é que, pelo menos nos primeiros 45 minutos, essa estratégia funcionou perfeitamente. E quando volta pro segundo tempo, né, cara, eu acho que o Brasil melhora bastante. Tanto é que o Livakovic, ele saiu em outro patamar desse jogo, né? Ele fez uma partida monstruosa. O Brasil tem chances claríssimas de fazer o gol no segundo tempo e acaba parando no goleiro. Né? Tu deu uma criticada na torcida do Brasil no estádio aqui, né? Depois tu pode falar um pouquinho mais sobre isso. Teve esse lance bastante polêmico. Mas, cara, eu não sei, cara. Eu acho que quem tá dizendo... Tem uma galera puta com esse lance aqui. Cara, não foi pênalti. Tava impedido o Vini Júnior. Tava muito impedido. Tava uns 2 metros impedido o Vini Júnior, gente. A bola bateu no braço. Era pênalti claro. Os caras foram verificar no VAR. Seria pênalti, óbvio. Se não tivesse expulso, mas... Desculpa, né? Se não fosse pênalti. Desculpa, se não tivesse impedido o Vini Júnior, seria pênalti, né? Seria pênalti. Então, isso é uma coisa que às vezes o torcedor brasileiro ele tá tão emocionado que ele se desconcentra, porque ficou muito claro, pelo menos acho que pra mim, pra você e pra outros aí, que esse pênalti não foi marcado porque o Vinícius Júnior estava impedido. Só que mesmo assim, agora mesmo, depois do jogo, se você dá uma passada ali nas redes sociais, vai ter gente reclamando desse pênalti. Sim. Então, sei lá, é bobeira, tá ligado? Pra quem não viu, o Neymar não tava impedido, né? Ele faz o duelo aqui com o Juranovic, mas o Vini Júnior tá na ponta esquerda lá pra receber a bola, uns 2 metros na frente. Foi por isso que o pênalti não foi marcado. Não foi porque o juiz não viu. Ah, não, olhei lá na TV e não achei que foi mão. Não foi isso, tá? Só pra deixar claro. Porque o VAR, ele interpreta que o Juranovic, ele sobe pra interceptar um passe que tá indo pro Vinícius Júnior. E o passe estava indo pro Vinícius Júnior. Estava indo. O Neymar já tinha batido no lance. É por isso que o lance é anulado. Se o passe fosse pro Neymar, aí era outra coisa, mas não era pro Vini. Exatamente.
E bom, cara, no segundo tempo a gente vê uma pá de chances do Brasil na frente do Livakovic, né? Essa aqui do Vini Júnior, se não me engano, é uma até que foi depois, o lance tinha sido anulado no começo da jogada, mas enfim, o Livakovic faz uma bela defesa. Depois tem um lance do Neymar, que ele bate, o Livakovic pega. Tem um lance do Paquetá, que ele tá dentro da pequena área praticamente, ele bate e o Livakovic pega novamente. Teve outros É também, um né? que quase foi o gol contra, cara, que é praticamente do da Vardiol. pequena área que... Exato, que a bola desvia, tá indo no gol, ele defende com o pé, uma defesaça também. O bicho tava inspirado, né? O Yuri até tweetou assim, não, o bicho encarnou o Courtois de 2018, né? Essa foi a verdade. E, cara, mas teve algumas coisas bem polêmicas no segundo tempo, que foram aí mudanças, né, que o Tite fez. Então, por exemplo, o Vini Júnior, eu não acho que ele tinha feito um primeiro tempo ruim, ele tinha aparecido pouco, mas quando ele apareceu, eu até achei que ele era o melhor do Brasil na parte ofensiva. Porque ele foi aquele que, pô, como o Vini Júnior normalmente faz, né? Quer tentar algo diferente, da parte pra cima, ele busca, ele vai, é muito agudo, né, nas jogadas que ele tenta. Então, cara, foi tirado o Vini Júnior pra colocar o Rodrigo. O Rodrigo que depois tem seu momento de herói e seu momento de vilão, né? Vamos discutir sobre isso também. Na ponta direita entra o Antony. O Antony que o Yuri deu uma cornetada, né? De se a bola chega no Antony, a gente sabe que não vai acontecer nada. Eu até acho que o Antony também foi bem no sentido de que ele causou um... A prorrogação dele foi muito boa. Não, ele causou um tornado ali na defesa dos caras, né? Ele tava toda hora indo pra cima e tal, mas é meio que tipo assim, ele fazia dribles, ele ia pra cima, levava falta, mas ele não conseguiu produzir nada, né? Ele ficava naquela meia direita fazendo uma loucura ali, mas sequer conseguiu chegar muito perto do gol, né? Acho que ele na real, logo que ele entra, ele tem um passe, depois disso não fez muita coisa. Diga. Sim, então, eu acho que o segundo tempo, quando ele entra, é bem ruim, tá? Ele praticamente não faz nada. Mas no segundo tempo, pelo menos, ele conseguiu amarelar um jogador, conseguiu incomodar a defesa da Croácia, arrumar uma ou outra falta ali pelo lado direito, mas no geral também, né? Não foi muito diferente do que o Rafinha tava fazendo. E o Livakovic, cara, olha essa bola do Paquetá aqui, cara. O Paquetá, o problema dessa bola do Paquetá é que ela tava difícil de chutar porque ela tá muito alta. Então o Paquetá, ele manda pro gol de uma forma que, digamos que não seria ideal, né? Foi da forma como deu ali. Até acho que em outros jogadores, até o próprio Paquetá, se tivesse 10 bolas dessa, ele... Em outra oportunidade, em outra realidade, ele fez esse gol aí, mas enfim, o Livakovic pegou, né, cara? Não tem o que falar. E, cara, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que tu viu o segundo tempo e já engatasse na prorrogação também. Porque é aquela coisa, ficou 0-0, né? Muitos não estavam se acreditando, porque é outra coisa que a gente tem que comentar depois sobre como o brasileiro em geral, né? Não tô falando de todos, obviamente, é sempre bom tentar não generalizar, mas o brasileiro, e muitos, né? Muitos de nós estávamos já... Assim, pouca gente achou que a gente não passaria pela Croácia. Essa é a mais pura realidade, né? E a gente tem um momento... O Neymar, eu nem achava que ele fazia um grande jogo, quando no segundo tempo, quando na prorrogação, ele tira uma jogadaça da cartola, ele começa a jogar lá no meio campo, depois faz uma tabelinha com o Rodrigo, ganha no corpo do zagueirão do Borna Sosa, eu acho que era o lateral esquerdo, consegue tirar do goleiro e faz um golaço, né? Só que depois vem tudo abaixo, com um contra-ataque que a gente toma. E assim, quanto à questão de que todo mundo tava esperando, eu me incluo nessa, né? Eu falei aqui que não vou chegar aqui e dar uma de bobo e dizer que não, eu previ que a Croácia ia passar. Eu falei aqui não, pra mim o Brasil é amplo favorito e vai passar. Eu até dei aquela tradicional soberba do torcedor brasileiro, né? Não tem jeito, pô. Eu não vou fingir que não. Mas eu também falei aqui que o jogo seria complicado pela questão do meio campo da Croácia, tá? Então, pelo menos isso aí a gente já estava prevendo. Agora, sobre o segundo tempo, assim, é claro que é evidente que o Brasil deu uma melhorada boa no segundo tempo. Foi um bom segundo tempo, cara. Assim, se o goleiro da Croácia não tivesse tão inspirado, a gente poderia ter passado no segundo tempo, sem precisar do jogo ir pra prorrogação. Claro. Acho que o grande diferencial no segundo tempo é que tanto o Richarlison começou a dar uma saída mais, porque, cara, o primeiro tempo do Richarlison é horroroso, ele praticamente não aparece. Ele ficou encaixotado ali entre o Vardiol e o Lovren e pouco saiu para jogo. No segundo tempo ele começa a aparecer um pouquinho mais. O Neymar também começa a entrar mais no jogo. E aí a coisa dá uma melhorada, começa a gerar algumas chances ali. Só que, assim, o Livakovic ele teve uma grande atuação. Teve. O Brasil criou boas chances de gol. Mas ainda assim, cara, não foi um segundo tempo que me agradou tanto, sabe? Eu acho que esse segundo tempo contra a Croácia, por exemplo, é mais fraco do que o segundo tempo contra a Bélgica. Eu acho que em 2018, naquele segundo tempo contra a Bélgica, o Brasil sufocou mais, colocou mais pressão e criou chances de gol mais claras do que nesse contra a Croácia. Sinceramente, cara, eu acho que em momento algum dos 120 minutos o Brasil conseguiu sufocar a Croácia.
Sabe aquele momento? Por exemplo, hoje, a gente ainda vai falar disso, mas teve um momento no jogo de hoje que a Argentina simplesmente sufocou a Holanda. Era uma chance atrás da outra. Pá, 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 uma chance atrás da outra. Bola rebate, escanteio, criou outra chance, escanteio, criou outra chance. O Brasil, em momento algum, conseguiu fazer isso contra a Croácia. E sufocar, de dizer, não, agora a Croácia tá nas cordas, o Brasil tá ganhando todas as disputas, tá gerando chances claras de gol, tá botando bola na trave, e em momento nenhum conseguiu fazer isso. Esporadicamente ali criou uma chance de gol ou outra, e mesmo assim, acho que papo de faltando 15 minutos pro jogo acabar, já tava muito na cara que a partida ia pra prorrogação. Porque os principais jogadores da Croácia já estavam cansando, e quando a Croácia, cara, ela é uma seleção muito experiente, e é uma seleção que ela, como é que eu posso dizer, ela é muito consciente de si, das suas capacidades e da sua estratégia, do seu plano de jogo. Então, quando chega ali em 20 minutos finais do segundo tempo, eles já ativam o modo, vamos pra prorrogação e que se foda. Ele já ativa esse modo. Então, os jogadores eles já começam a dar uma segurada mais, o Juranovic ele não sobe mais, o Modric ele não vai mais tanto morder lá na frente, eles começam a dar uma segurada mais, a dar uma cadenciada na posse de bola. E eles já sabem, vamos levar essa porra pra prorrogação que lá a gente se dá bem. Eu até comentei, a Croácia tem um pacto com a prorrogação. Mas assim, não é mística, não é pacto, não é um trato com o diabo. É simplesmente estratégia, cara. Eles sabem das limitações deles. O Zlatko Dalic, o técnico da Croácia, ele sabe que ele não tem um atacante pica pra fazer gol. Então, a chance dele conseguir matar um jogo no tempo normal é menor do que a das outras equipes que ele enfrenta. Então, pra eles, conseguir levar um jogo pra prorrogação, conseguir levar um jogo pros pênaltis, é um bom negócio, diferente da seleção brasileira. A seleção brasileira, cara, por ela ser favorita, por ter todo o peso, por ter toda a questão dos anos aí sem conseguir ganhar um campeonato mundial, a gente sabia que se fosse para os pênaltis, os jogadores do Brasil iriam estar nervosos, iriam estar apreensivos e os caras da Croácia iriam estar levinhos igual pena. É muita questão psicológica, sabe? E esses caras da Croácia são muito experientes, são muito acostumados a esse tipo de jogo. E a verdade é que eles têm gelo no sangue. É, cara, aí, bom, na prorrogação acontece aquilo, né? O Neymar faz aquela jogadaça absurda. Ele faz um golaço ali que, cara, sinceramente, eu acho que. Eu não posso falar por todo mundo, né? Também estão tentando generalizar, mas acho que o sentimento em geral era o mesmo que eu senti. Era tipo assim, acabou, ganhamos. Né? Fez aquele gol o Neymar ali, com a gente controlando o jogo na prorrogação, eu pensei, ganhamos. Ganhamos. Mas, cara, a verdade é que a Croácia é um negócio pra ser estudado, né? Esse lance das prorrogações da Croácia, em duas Copas do Mundo seguidas, em Eurocopa, somando tudo, os caras acho que perderam uma vez só. Em 8 prorrogações, uma coisa assim, qual que é o dado, sabe? Eles perderam pra Espanha na Eurocopa de 2020. A Espanha faz 2 gols na prorrogação, o jogo acaba 5-3. E, cara, eles têm uma fortaleza mental e uma forma de não se desorganizar. Eu até achei que no segundo tempo eles voltam um pouco desorganizados, né? Mas enfim, os caras. O fato é que eles vão pra cima. E esse camarada aqui, ó, é o Bruno Petkovic. Esse cara, esses dias no cast, a gente tava destruindo esse desgraçado. Porque a gente tava chamando ele de Cornelius da Croácia. Cornelius é aquele atacante horroroso lá da Dinamarca lá, né? Que caneleiro do caramba lá. E esse bicho entrou em outro jogo aí da Croácia, a gente tava destruindo o cara, velho. Porque é muito, muito ruim. E quando ele entrou na partida hoje, ele teve uns 2, 3 lances que ele também tava horrível, cara. Teve um contra-ataque que ele puxou, que ele não sabia o que fazer com a bola e acaba sendo desarmado. Eu pensei, cara, que cara horroroso, cara. Que cara horroroso. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim mesmo. E isso é que torna tudo pior. Porque assim, a gente já vai entrar no gol. Se a gente já vai entrar no gol da Croácia, então eu já vou ter que começar aqui. Porque primeiro que é muita cabacice, é muita palmolice, é muita... Eu nem tenho muitos adjetivos pra retratar o que é você tá ganhando de 1-0 numa prorrogação de Copa do Mundo e subir pra atacar com seus volantes, com seus meios, com caralho a 4. Acho que a merda nesse gol já tava desenhada com as alterações do Tite. Eu falei aqui 1000 vezes no CopaCast, o Tite é um técnico conservador pra caralho. Ele não gosta de mudar. O Tite, todo jogo o Tite escreve um roteiro. Ele faz igual eu no meu trabalho de Eurofute. Ele abre um documento lá e começa a escrever um roteiro. O jogo vai ser assim. Eu vou substituir esse cabo aqui, vou botar esse cabo aqui. E pronto. E não importa o que aconteça, ele faz isso. Me fala qual é a lógica do Brasil fazer um gol. Faltando só um tempo, cara. Era 15 minutos de jogo.
porque o Brasil faz o gol no primeiro tempo da prorrogação, tá? Tem o segundo tempo da prorrogação, era só não tomar gol nesse segundo tempo. Aí o Tite bota o Fred. O cara tem o Fabinho no banco de reservas, que é um dos melhores volantes da Europa. A gente viu o jogo inteiro que o Casemiro tava sobrecarregado, atuando como o volante à frente da zaga do Brasil. Se ele sabia que tinha que segurar o jogo por 15 minutos, qual era a dificuldade dele pensar? Eu vou colocar a porra do Fabinho, vou colocar os dois volantes, que são dois dos melhores volantes da Europa inteira, e vou dizer, fica aqui vocês dois e não suba. Aí não, ele botou o Fred porque ele tem que botar o Fred. Tá escrito no contrato dele, eu tenho que botar o Fred. Se eu não botar o Fred, meu Deus, acabou o mundo. Aí ele botou o Fred. E onde é que o Fred tava? Por que o Fred tava aí? Porque ele não é volante. Ou melhor, ele até é, mas não é esse tipo de volante. Ele é um outro tipo de volante. O tal do box to box. Já começou errado aí, já começou a dar merda aí. A questão da alteração do Militão, eu também não faria, mas eu entendo que o Militão tava morto. Cara, o Militão tava morto. O Militão tava se arrastando em campo, ele tava cansado, ele correu igual um maluco o jogo inteiro. E fez uma partidaça, diga-se de passagem. Fez uma partidaça. Mas saiu porque tava morto. E aí, o que é que ele faz? Ele coloca o Alexandro na lateral direita, inverte. Aí o Danilo sai da lateral esquerda e vem pra lateral direita. Aí poderia fazer, sei lá, de repente, colocasse também um substituto no lugar do Danilo. Só que ia botar quem no lugar do Danilo? O Daniel Alves, com 39 anos de idade, não ia botar. A gente falou aqui 1000 vezes, o Daniel Alves não foi pra Copa pra jogar. Jogou contra Camarões porque o Brasil já estava classificado e tinha quase nenhuma chance de perder o primeiro lugar. Chega nesse tipo de momento, a gente com os dois lateral morto, a gente tem que colocar o Alexandre voltando de lesão e tem que puxar o Danilo para lateral direita, mesmo ele estando acabado, extenuado. Por quê? Porque a gente não tem um lateral direito de reserva. Não tem. A gente foi para a Copa do Mundo com um lateral. Essa é que é a verdade. E eu tô falando isso faz tempo. Quando saiu a convocação, eu falei, a gente vai para a Copa do Mundo com um lateral direito. E fomos. E deu nisso. Vem a questão do gol, né? Que o Brasil dá a famosa empolgada. E sobe todo mundo. Sobe todo mundo. Ó. O Casemiro tá aqui, ó. A imagem tá aí na tela de vocês. O Casemiro é esse jogador mais à esquerda aqui, tá? Mais à esquerda não, mais no meio, que tá em cima do Modric. Colado no Modric. Ele poderia ter matado o Modric aí, matado o contra-ataque. Não matou. Por quê? Não sei. Fernandinho não matou o Lukaku. Em defesa do Casemiro, ele tenta segurar o Modric, tá? Ele tenta segurar. Assim, ele poderia ter sido grosso, ele poderia ter dado uma voadora, passado a banda, né? Mas ele tentou segurar. Tanto é que o juiz ia marcar a falta, e o juiz tá pronto pra marcar a falta, só que ele deu vantagem, depois que ele viu que a jogada continuou. Mas assim, cara, a merda aí já tá feita. Eu acho que o Casemiro, ele tinha cartão, tá? Se ele faz uma falta mais assim, talvez ele seria expulso. A gente perderia o Casemiro pra semifinal, mas pelo menos a gente estaria na semifinal. Só que assim, a merda já tá feita. Porque o Casemiro não consegue deter o Modric liga o contra-ataque. E aí, cara, olha o tanto de... Mano, cara, meu Deus. O Brasil tá ganhando de 1-0 na prorrogação da Copa do Mundo e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores no campo de ataque. Vocês estão me entendendo isso, cara? Faltava 3 minutos pra acabar o jogo e o Brasil tinha 7 jogadores no campo de ataque. E um deles era o Fred. Olha onde o Fred tá. Ele tá mais à frente que o Antony. Só dando uma observação, o Fred tá aqui porque ele voltou correndo, porque ele tava, na verdade, dando um bote lá na frente, tá? Ele tava lá na linha de fundo dando um bote lá. Sabe por que ele tava na linha de fundo dando um bote? Porque o Brasil tinha subido. É isso que eu tô falando. E aí, cara, quando sai o gol, tá? Eu não sei se você tem uma imagem da hora do gol. O Brasil tá defendendo com 4 jogadores. Eu pausei aqui, tá? Quando sai o gol, o Brasil tem Alexandro correndo igual um maluco pra trás. Ele também tava mais à frente. O Danilo completamente morto de cansado. A dupla de zaga, Thiago Silva e Marquinhos, que não tem culpa nenhuma. 4 jogadores defendendo num contra-ataque, ganhando o jogo de 1-0 na prorrogação. E aí, cara, a gente é tão lascado. O torcedor brasileiro ele se fudeu tanto hoje, que a bola caiu no pé desse bagre, desse horroroso, desse Petkovic, e ele errou o chute. O chute dele foi uma merda. Cara, ia no meio do gol, tá? Ia na mão do Alisson. Exato. Se a bola não desvia no Marquinhos, ia na mão do Alisson. Mas a gente se fudeu tanto hoje. A gente teve um misto de incompetência, de burrice, e de tudo de ruim que tem nesse planeta Terra. Azar isso. Um azar que a bola pega na coxa do Marquinhos e engana o Alisson. O Alisson poderia ter defendido essa bola? Poderia.
Se fosse um pouquinho mais alto, teria pegado. Se fosse o Courtois, teria pegado. Não pegou. Só que é aquilo que eu digo, é um conjunto de merda. Um conjunto de merda. Vai acontecendo assim, uma merda atrás da outra. Plá, 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 plá. Aí chega lá na frente, ainda tem uma pitadinha de azar. Aí a gente agora vai ter que passar 3 anos e meio falando, não, o chute do Petkovic, porque subestimaram o Petkovic. Subestimaram óbvio, essa geladeira croata é horrorosa. É horrorosa. Nos próximos 3 anos e meio ninguém vai nem ouvir falar desse cara. Vale lembrar que ele também, antes do gol aqui, cara, ele... Meu irmão, o que ele faz com o Thiago Silva? Eu não acreditei que era o mesmo jogador, cara. Ele puxa a bola um pouquinho pra trás, o Thiago Silva abre o compasso, ele manda uma caneta e o Petkovic deixa o Brozovic com chance de fazer o gol, tá? O Brozovic que isola pra arquibancada, mas ele teve toda a chance de empatar o jogo já ali, né? E depois ele faz esse gol aqui que, cara, é aquela coisa, eu acho que o futebol, às vezes é detalhe, né? A gente viu que o futebol pode ser decidido por 1 milímetro, como foi no gol do Japão contra a Espanha. Se aquela bola não entra, a Alemanha classifica, né? Aquela bola sai de campo. E hoje, cara, foi um lance que, se essa bola bate no saco do Marquinhos, e aí o Thiago Silva manda pra longe, o Brasil classifica 1-0, ninguém ia levantar metade dos problemas que levantaram hoje. Né? Se essa bola aqui, se o Petkovic manda e vai na mão do Alisson, né, as coisas teriam sido diferentes. Mas a bola caprichosamente desviou, e, cara, não sei, às vezes é assim, é um detalhe, é uma coisa, é uma coisa minúscula, é um centímetro, é um desvio. Por 90, no caso 120 minutos, tu joga no futebol de uma maneira e às vezes num detalhezinho tu tá fora, né? E foi o que aconteceu com o Brasil. Ainda que, obviamente, tem o erro total, assim, o erro completamente é da jogada, né? Eu acho que depois a gente vai falar dos culpados da eliminação, entre aspas, mas eu acho que um dos maiores culpados é essa jogada específica. Foi um erro coletivo, né? Que eu não acho que nem dá pra ficar individualizando, que foi fulano ou beltrano. Acho que foi um erro coletivo. Um erro coletivo que começa com o erro do treinador. Foi aquilo que eu falei. Ele substituiu mal. A gente falando tanto da infantilidade do Japão por 4 anos, onde entregaram um gol no finalzinho do jogo, e agora o feitiço matou o feiticeiro. Né? Vale lembrar, o Japão em 2018 vencia a Bélgica por 2-0. Né? Tomou empate e com 49, acho, do segundo tempo, foi todo mundo pra área pra tentar fazer o gol e deixaram o campo escancarado pra Bélgica contra-atacar. A Bélgica vira pra 3-2, passa de fase e elimina o Brasil nas quartas, né? E hoje o Brasil japonou, né? O Brasil japonou. Foi pior ainda, né? Porque pelo menos o Japão tem a desculpa que, pô, é o Japão, né? A maioria daqueles jogadores não são acostumados a grandes jogos, a grandes cenários assim. O Brasil não. Olha o tanto de... Cara, olha esses jogadores. É tudo acostumado à Liga dos Campeões, a Premier League, a La Liga, a Libertadores. Pra fazer uma juvenada dessa. Cara, esse é um dos grandes exemplos de ser juvenil da história das Copas do Mundo, cara. Acho que futuramente, eu já vou dar essa ideia aqui. Futuramente, se a gente fosse fazer um vídeo desse no Eurofute, grandes burradas da história das Copas. Isso aí tá lá em cima. Porque, cara, é um erro muito, muito grande. É um erro que não dá pra cometer. E assim, é um erro coletivo, como você falou, e também é um erro do técnico, né? Porque assim, ele quem dá as ordens. Então se ele colocou o Fred e o Fred tava subindo lá na caceta do caralho pra atacar, é porque ele deixou. Porque cara, o Fred é um jogador operário. O Fred faz o que o técnico manda, 100%. Se ele tivesse colocado o Fred e falou, irmão, tu vai colar ali no Casemiro e tu vai defender a porra da frente da área. Ele não teria ido ali. Se ele foi, é porque ele tinha liberdade pra ir. E aí, cara, é isso que nunca vai me entrar na cabeça. Que a gente tem 2 dos melhores volantes do futebol europeu. 2 volantes que, se você pegar o ciclo de 2018 pra cá, o Fabinho, absurdo no Liverpool, titular absoluto de um dos melhores times da história do Liverpool, se não o melhor. E o Casemiro, não preciso falar do Casemiro, né? Convenhamos. O Casemiro é um dos melhores volantes da história do futebol. A gente tem esses 2 caras no elenco. E numa situação em que a gente precisa segurar um 1-0, a gente não ousa colocar os 2 juntos. Por quê? Me fale por quê. Alguém sabe por quê? Por quê?
Por que que um time... A gente sabia que a Croácia tinha jogadores altos e que se eles não conseguem esse contra-ataque lascado aqui que eles conseguiram, ia chegar o momento chuveirinho. Ia chegar o momento chuveirinho. A Croácia ia mandar esses brutamontes, tudo que eles têm, e ia começar a jogar bola na área. Por que que o Tite, em momento algum, ele pensou, pô, cara, se eu tiver o Fabinho ali junto com o Casemiro, vai fazer uma diferença absurda. Ele pensou, não, eu vou colocar o Fred, que é desse tamanho aqui, do tamanho de um Minion lá, do meu Malvado favorito, e que ainda por cima não tem, às vezes, nem de longe, as mesmas capacidades defensivas do Fabinho. Então, o erro acho que começa aí. O Fabinho jogou 90 minutos na Copa, só que foi o jogo contra Camarões, né? Ele sequer entra nos jogos contra Sérvia, Suíça, Coreia do Sul e Croácia. Em vários desses jogos não precisava, né? Claro, de um volante, né? Mas hoje realmente eu acho que uma das críticas mais válidas aí que eu ouvi na internet foi essa questão da substituição. Bom, mas daí vai pros pênaltis, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Acabou o jogo 1-1 aí, depois do Brasil fazer o gol que eu achava que seria o gol da classificação, né? Achava que o Neymar ia sair como herói aí, a gente ia passar. Ia ser uma semifinal incrível contra a Argentina, né? Agora ficou pelo caminho. E na hora que vai pros pênaltis, cara, os caras vêm, primeiramente, com a leveza de eles não serem os favoritos. Então, se eles caem nos pênaltis, não é que tá tudo bem, mas sim, pô, já foram pras quartas de final e fizeram um jogo pau a pau com o Brasil. Pra uma seleção como a Croácia, que ela tem se superado cada vez mais, mas já seria uma Copa justa. Não entraria em crise a Croácia, o Dalit não seria demitido, né? Não teria uma renovação completa porque caiu pro Brasil nos pênaltis. Então os caras já chegam com essa leveza assim. Os caras chegam com a leveza também de ter conseguido um empate que parecia improvável. E além disso, eles chegam com a leveza de ter jogado 300 mil prorrogações nos últimos anos e terem vencido todas, né? Perderam uma pra Espanha. E por último, eles chegam com a confiança do Livakovic, que jogou os pênaltis nas oitavas de final. E pegou 3, amigo. Pegou 3. O Japão bateu mal os pênaltis. Bateu mal pra caramba. Isso aí também tem que deixar bem claro. Mas pegou 3, né? Isso aí eleva a confiança de qualquer um. E chegou nas penalidades. O Livakovic pegou um apenas, né? Só. O Marquinhos mandou na trave. O Neymar nem bateu. Possivelmente, a gente falou aqui no cast várias vezes. O Yuri é o primeiro a defender isso com unhas e dentes. O Yuri tem convicção de 150.000% nesse fato. Neymar é o melhor batedor de pênaltis do planeta. Yuri já falou aqui repetidamente, e não é de hoje, de ontem, ele fala isso há um tempão. E o Neymar nem bateu. O Brasil perdeu nos pênaltis. A gente acabou entregando o Man of the Match pro Livakovic, que não só pegou um pênalti nas cobranças alternadas, como fez 11 defesas no tempo normal. Isso aqui é bom ressaltar. Eu só queria ressaltar isso aqui rapidamente, porque a Croácia chutou uma no gol, tá? Uma. E fez o gol. A gente chutou 11. Então também acho que tem que tomar cuidado pra escrachar o trabalho inteiro como se tivesse sido um trabalho horroroso. Porque a gente teve um goleiro que fez um jogo brutal. Um goleiro que brilhou. Mas de qualquer maneira, nos pênaltis, acho que a gente pode discutir bastante com as escolhas aí, né? Exatamente sobre esse assunto dos pênaltis, ó. O Hit Seeker mandou um super chat que é muito, muito relevante pra essa questão. Que o Fabinho é um dos melhores batedores de pênaltis que tem no futebol europeu. Ele era o primeiro batedor de pênalti no Mônaco. No Mônaco, né? Sai pênalti no Mônaco, quem é que batia? Mbappé? Bernardo Silva? Falcão? Não, era o Fabinho. O volante que também atuava do lateral dos caras. E aí, no Liverpool ele não bate, porque tem um Salah e tal. Mas ele poderia também ter pensado isso. Eu vou colocar o Fabinho, além dele me entregar a parte defensiva, a parte dele ser um cara alto, eu pedi pra ele, fica ali, não sobe não, fica ali com o Casemiro. Ainda por cima ele poderia ter considerado, pô, se a gente vai pros pênaltis, eu preciso do Fabinho. E nem isso a gente tinha. A gente teve que bater com caras ali que a gente, de repente, nem é acostumado a ver. Cara, eu não me lembro de ter visto o Marquinhos bater um pênalti. Esse pai deve ter batido em alguma Copa da França pelo PSG, sei lá, Copa da Liga, que foi pra pênalti, ele foi lá e bateu. Mas sinceramente eu não me lembrava de ver Marquinhos batendo pênalti. Se não tem um Marquinhos ali e tem um Fabinho no lugar, o Neymar pelo menos poderia ter batido o pênalti, né? Daqui a pouco a gente vai falar do jogo da Argentina. Esse negócio de deixar o craque pra bater a quinta cobrança, eu acho muito bizarro. Às vezes parece que é tipo assim, deixa o craque pro momento mais decisivo, né? Que é a quinta cobrança. Mas, meu irmão, a primeira cobrança é garantida que vai ter.
A segunda cobrança é garantida que vai ter. A terceira cobrança é garantida que vai ter. A quarta não. Possivelmente vai, mas a quarta não. E a quinta tem grande chance de não ter, se os jogadores perderam antes. Então tu prefere deixar teu craque pra bater um pênalti, que é certo que ele vai ter a condição de bater, ou tu prefere botar outros caras antes e deixa o teu craque melhor batedor de pênalti pra uma cobrança que talvez nem tenha, né? Essa é uma questão a ser ressaltada. O pessoal tava lembrando no Twitter de um jogo de Portugal com o Cristiano Ronaldo que aconteceu a mesma coisa, deixaram ele pra bater o Chile. quinto. Chile. E ele nem bateu. Copa das Confederações 2017, Portugal e Chile. Semifinal, vai pros pênaltis, o Ronaldo fica pra bater pelo final. O Chile faz os seus 3 primeiros pênaltis e Portugal perde os seus 3 primeiros. Aí acaba sem Cristiano Ronaldo nem bater. E daqui a pouco a gente vai falar do jogo da Argentina, mas no jogo da Argentina, o Messi foi o primeiro a bater, tá? O Messi foi o primeiro. Aí se é o primeiro, segundo, terceiro, ou de repente até o quarto, que ainda tem uma chance de não ter, tá? Porque se o time perder as 3 primeiras, acabou. Mas o Messi foi o primeiro a bater lá, né? E hoje o Marquinhos acabou fazendo uma cobrança ruim, né? Eu também não lembro do Marquinhos batendo pênalti, mas é uma coisa que, se ele foi decidido entre os 4 primeiros, até imagino que eles devem ter treinado isso, deve ter relatórios lá da comissão técnica de que o Marquinhos tem um bom aproveitamento nos pênaltis, né? Então também não vou massacrar a escolha porque eu não tô no dia a dia da seleção, os treinos foram fechados, a gente não sabe. Mas ele deve ter convertido legal, né? A gente nem pode chegar aqui e dizer, não, só bateu os cabos errados. Não tem como a gente saber. Eles determinaram quem ia bater pelos treinamentos. Então essa galera que bateu, dos que estavam em campo, supostamente eram os melhores. Se tinha alguém melhor que não bateu, é porque pediu pra não bater. Disse, ó, eu não tô bem, eu não tô psicologicamente legal, não quero bater. Beleza, não bateu. Mas, sim, outra coisa que tem que ser dita é que no futebol atual não existe mais aquela regrinha de que o técnico tem que escrever os batedores, a ordem dos batedores num papel e dar pro árbitro. Não existe. Então, quando chegou na cobrança do Marquinhos, o Brasil sabia que não poderia perder. Se perdesse um abraço, estava fora. Poderia o Tite ou sei lá, alguém ter se levantado e ir lá e dito, ó, bota o Neymar para bater. Porque esse tem que ser certeza. Tem que ser de certeza. Esse pênalti tem que entrar. E se fosse o Neymar, ele teria feito. E aí, cara, o Neymar poderia fazer o pênalti. E na cobrança seguinte da Croácia, algum it lá, que eu sei, nem me lembro quem era que tava pra bater, ia lá, fazia o gol e acabava do mesmo jeito. Mas pelo menos o Neymar teria batido. O que é foda, cara, o que deixa você com essa sensação sei lá, de desperdício, de burrice, é justamente o fato do Neymar não ter batido, né, cara? Que deixa a gente com essa sensação de que alguma coisa muito errada foi feita. E cara, a questão do Rodrigo, né? Eu vi muita gente falando, o Rodrigo, mas não podia ter botado o cara pra bater pênalti, papapá. Rodrigo é jovem, sim. Mas o Rodrigo é batedor de pênalti no Real Madrid, tá? Eu tava buscando o histórico aqui, ele tem 3 gols de pênalti pelo Real Madrid. Um contra o Barcelona. É clássico. E 2 em Champions League. Então, peraí, né? O Rodrigo joga no maior, possivelmente o maior clube do planeta. É batedor de pênalti. Eu acho que vale a pena essa crítica do... Talvez um cara mais experiente deva chegar e bater. Mas, cara, o Marquinhos é experiente e perdeu também. Né? Não é garantia de nada. O Busquets bateu pela Espanha e perdeu também. Não é garantia de nada. Então eu acho que o Rodrigo é um bom batedor de pênaltis. Bate pênalti no Real Madrid. Perdeu hoje por uma infelicidade. Mas eu não acho que é uma... Eu vi a galera execrando. Meu Deus, botar o Rodrigo pra bater primeiro é o fim do mundo. Eu não sei, cara. Eu acho que assim, a maior questão pra mim foi a questão do Neymar não bater, né? Fora isso, eu não consigo achar tanta crítica assim, porque eu acho que o Rodrigo é batedor de pênalti e o Marquinhos, se ele bater, eu imagino que deve ter treinamento lá, ele deve ter convertido muito nos treinos, né? Eu acho que uma crítica que pode ser feita, de repente, poderia ser ao Alisson, né? Que acabou não conseguindo catar nenhum. Mas a gente sabe que o Alisson não é um pegador de pênaltis. A gente sabe que existem goleiros que são muito, muito bons em tudo, mas não são bons pegadores de pênaltis. Isso faz parte do futebol. Assim como existe o oposto. Tem goleiro que é ruim, é frangueiro, agarra caceta nenhuma, mas é bom pegador de pênalti. Faz parte. Acho que já era previsível que, cara, indo pros pênaltis, eu acho que até a galera lá da Croácia sabia. Acho não, tenho certeza que eles sabiam.
Se essa merda vai pros pênaltis, a gente tá na total vantagem. Primeiro pela questão psicológica, que influencia pra caralho nos pênaltis. Influencia para um cacete nos pênaltis. E toda essa pressão psicológica tava nos jogadores brasileiros. Porque, cara, quando vai pros pênaltis, os caras da Croácia, sabe o que, é que eles estão pensando? O croata, o Brozovic, o Kovacic, o Modric, o Petkovic, o Perisic. Sabe o que, é que eles estão pensando? Mano, se perder nos pênaltis, que se foda. A gente foi pros pênaltis com o Brasil. A gente empatou esse jogo na prorrogação. Fomos pros pênaltis. Se perder, que se foda. Eu vou voltar pra Croácia e os caras vão me receber lá como rei, como herói. E daí se perder nos pênaltis? Tô nem aí. Agora o jogador brasileiro, o Rodrigo, o Marquinhos, essa galera vai bater. Eles estão pensando, cara, se perder, fudeu. Se perder, fudeu. Se perder, eu não vou nem poder fazer um story no Instagram. Sem ser massacrado. Entendeu? Eles sabem disso. E isso pesa. Isso pesa. Pode até não pesar em algum ou outro jogador que é super acostumado a esse tipo de jogo, que nem o Casemiro. Mas a verdade é que na maioria pesa. Outra coisa é a questão da confiança, né? Porque o jogador croata, ele sabe. A gente tem um Livakovic. E esse cara sabe pegar pênalti. Ficou claro que ele sabe pegar. Não só pelo pênalti que ele pegou do Rodrigo. Ele poderia ter pegado outros, que ele acertou o canto e não pegou. O do Casemiro, então é um cara que cara, o do Casemiro, ele não pegou porque o Casemiro bateu muito, muito forte. Sim. Mas se o Casemiro bate com uma força média ali, assim, sabe? Ele pegava do Casemiro também. Exatamente. É um cara que você vê que ele é bom pegador de pênaltis, né? Ele não é só bom goleiro durante o jogo. Ele é um cara que, talvez, cara, assim, não tem como a gente saber, né? Mas se for pra apostar, eu aposto essa seleção da Croácia deve ter treinado pênalti pra um caralho. Mas muito. Eles devem ter treinado muito pênalti, cara. Muito pênalti. Porque eles provavelmente sabiam que uma das chances deles de eliminarem o Brasil era na disputa de pênaltis. Com certeza. E, cara, eles estão acostumados à prorrogação, pênaltis em outras competições, têm ganhado uma atrás da outra. E olha só que interessante isso aqui. Eu tava vendo essa entrevista que foi feita em espanhol, ao vivo, com o Kovacic. E a repórter perguntou assim, Kovacic, quando vocês vão pros pênaltis, vocês já sabem que vão ganhar? Tipo assim, você já tem a confiança de que vão ganhar? E o Kovacic começou a rir, mas ele não riu de forma desrespeitosa não, tá? Mas ele começou a rir porque ele meio que dizia... Assim, eu vi na cara dele que ele queria dizer que, tipo, a gente tem muita confiança que a gente vai ganhar. Sacou? Ele falou, é difícil dizer, mas temos confiança em nós mesmos e no nosso goleiro. Né? Cara, eles vão pros penais, eles estão muito bem treinados, né? Eles estão, como tu falou, a questão da pressão, da confiança no momento ali. E provavelmente eles treinaram por um caramba também. Pra te ter uma ideia, eu tava vendo essas estatísticas do Livakovic aqui, ó. Ele se igualou como goleiro com mais pênaltis defendidos em disputas em Copas do Mundo desde 1966, amigo. E ainda se tornou o quarto goleiro com mais defesas em um jogo de Copa do Mundo. Foram 11, só no jogo de hoje. Ou seja, é uma atuação histórica do Livakovic também, né? É uma atuação histórica. E a gente tem certeza que os caras estavam confortáveis em levar pros pênaltis. Estava 0 a 0, eles estavam louquinhos pra levar pros pênaltis, né? Creio eu. E assim, cara, tu falou um pouquinho do Alisson, só rapidamente, eu puxei o histórico do Alisson aqui, e diz que ele tem 13 pênaltis defendidos na carreira, diz no Transfer Market. O problema do Transfer Market é que quando o jogador atua, principalmente no Brasil, os dados não são completos, então acho que não dá pra confiar 100%, mas a princípio teve 19 pênaltis contra o Alisson que foram batidos e convertidos e 13 em que ele defendeu. Então, se esses números estiverem corretos, é uma porcentagem muito, muito alta de defesas, né? Mas assim, são pênaltis no tempo normal, também não conta esses pênaltis em disputa, né? Depois de prorrogação e tal, que aqui não entra nas estatísticas. Mas de qualquer forma, hoje... eu não sei, cara, eu acho que assim, muita gente começou a falar o Alisson é a maior decepção do Brasil, o Alisson confia em você nos traiu. Cara, eu vi gente execrando o Alisson, mas assim, cara, a minha modesta opinião, pô, não dá, cara. O cara, olha só, ele não teve uma bola no jogo em direção ao gol. A única que veio A única que foi uma bola desviada. Cara, é muito difícil, cara. Talvez tem assim uns 3, 4 goleiros no mundo que conseguiram ter pegado aquela bola ali. E ainda porque os caras são mais altos, então o cara tem uma envergadura maior. Mas eu não acho que foi culpa do Alisson nunca uma bola dificílima desviada na cara dele, cara. O cara tava caindo pro lado pra pegar uma defesa muito clara que vinha em cima dele e bateu no jogador. Acho que ele tem culpa nenhuma. E nos pênaltis pode até falar que, pô, pênalti o cara tem que pegar pelo menos um, né? Mas, cara, pênalti a gente sabe que é complicado, não é fácil, não é simples. Tu pode treinar o quanto tu quiser que
Às vezes não vai pegar e deu. Não vai pegar e deu. Tem grandes goleiros na história que não pegaram pênaltis nesse momento e foram eliminados também. Tu não acha que o Cássio pegava, não? Ah, cara, tem goleiros com maior histórico de pegar pênalti, né, e tal, mas eu não sei, eu acho que assim, tu pode colocar isso, na minha opinião, como um dos fatores da eliminação. Um dos fatores tá ali. O Alisson não pegou nenhum pênalti. Quando a gente tem um goleiro do nível dele, que é considerado o melhor do mundo, a gente deveria, ou um dos melhores do mundo, né? A gente deveria poder pelo menos pegar uma e tal. Mas o que eu acho errado é individualizar a crítica e falar, não, o Alisson é vilão, o Alisson foi uma decepção, que Copa do Mundo terrível que fez o Alisson. Cara, o Alisson, ele mal teve chance de fazer defesa nessa Copa do Mundo. Nos 2 primeiros jogos ele não tocou na bola. No terceiro jogo, no terceiro jogo ele não jogou. No 4º jogo ele fez um jogaço contra a Coreia. E hoje veio uma bola desviada no gol, cara. Pô, que Copa ruim do Alisson que é essa, cara? Perdendo os pênaltis, cara. Eu acho que acontece, sacou? Não dá pra individualizar a crítica pra ele. Na minha modesta opinião, é muito injusto isso. Não, eu concordo com você. O Livakovic fez mais defesas hoje do que o Alisson na Copa inteira. Cara, o sistema defensivo do Brasil é muito bom. Eu falei aqui e eu ainda mantenho essa opinião. Pra mim, o Brasil tem a melhor defesa do futebol de seleções. Mas, assim, isso que é foda. Cara, isso que é foda no futebol. Porque você tem a melhor defesa do futebol de seleções. No ciclo inteiro você teve a melhor defesa. Uma seleção super sólida. Difícil pra caralho de perder. Só que no jogo que não pode fazer merda, os caras fazem merda. O Brasil tomou esse gol porque fez merda. E assim, é aquele negócio, né? Às vezes você abre 2-0, faz merda, toma um gol, ninguém liga. O problema é você fazer merda e tomar gol quando não pode fazer merda e tomar gol, cara. Isso que é foda. E foi isso que aconteceu. É por isso que eu não sei quem foi, cara. Se foi o Bruno Formiga ou se foi o Vitor Sérgio. Mas um deles chegou a falar assim uma vez. Se a Copa do Mundo fosse em pontos corridos, o Brasil do Tite ganhava. E ganhava até com certa facilidade. Com uma seleção super regular. Só que eu acho que uma coisa que tá ficando meio provado, que já tá virando uma verdade, é que o Tite não é bom em mata-mata. Ele foi bom lá em 2012, ganhou a Libertadores com o Corinthians, ganhou o Mundial de Clubes. Mas de lá pra cá, cara, nossa senhora, filho. No Corinthians mesmo, não fez boas campanhas de mata-mata, né? Chegou a ser eliminado bem cedo na Libertadores, acho que foi a Libertadores 2015. E na própria seleção brasileira, cara, 2 mata-matas seguidos, 2 Copas seguidas que a gente cai nas oitavas de final. Com ele demorando pra mexer, né? Eu acho que em 2018 ele demorou muito pra colocar o Renato Augusto. Eu acho que isso é algo que todo mundo acha. Eu acho que em 2018 ele demorou muito pra sacar o Gabriel Jesus do time. E nem sacou, né? O Gabriel Jesus terminou a Copa como titular. E agora, de novo, ele mexeu mal. De novo, ele mexeu mal, cara. Isso que assombra a gente. Que o cara é bom técnico. A gente elogia o Tite aqui pra caralho. E ele é bom técnico. E eu ainda digo isso. Em janeiro, o clube que precisar de técnico na Europa tem que ir no Tite. Porque ele vai ser bom. Ele vai ser bom técnico. Só que tá se mostrando que é um técnico que não consegue mexer direito na hora que a coisa aperta. Que não consegue enxergar uma coisa diferente. Que não consegue responder a uma boa estratégia, né? E a gente se lascou por conta disso. E se eu não tô enganado, o Tite tem 3 derrotas em jogos oficiais na seleção, só que as 3 derrotas são pesadíssimas, né? Bélgica 2018, fora da Copa. Argentina 2021, perdeu a Copa América. Croácia... na real tem a de Camarões também na fase de grupos agora, né? Mas a gente releva um pouco porque era time reserva. E Croácia São agora duas pra Argentina, eu acho. Em 2022. Oi? Porque, se eu não me engano, tem uma derrota pra Argentina no amistoso também. Não, tem mais, acho que umas 2 ou 3 derrotas que daí não são... É amistoso, né? Não é jogo oficial. Quer dizer, amistoso... Sim. É que amistoso de seleção é complicado porque ele geralmente é oficial. Tanto é que conta, por exemplo, pras estatísticas de gols do Neymar. Acho que amistoso também conta, né? Só que não é torneios oficiais, isso que eu quis dizer, né? Jogo de competição, né? Digamos assim, jogo competitivo. Então, assim, o Brasil, cara, ele conseguiu ser eliminado de múltiplas formas possíveis pelas seleções europeias e por seleções europeias de todas as prateleiras. A gente foi eliminado por uma gigante, que é a Alemanha. A gente foi eliminado por uma grande, que é a França. Por uma quase grande, ou querendo ser grande, que é a Holanda, né? Que é uma seleção que não é campeã do mundo, mas tem muita história, tem mais história até do que uma certa campeã do mundo aí. E fomos eliminados por seleções médias para pequenas, que é a Bélgica e a Croácia.
Então, isso que me faz ter tido aquele desabafo lá no Twitter, de dizer que faz 20 anos que a gente tá nessa. Só o Brasil é penta. Só o Brasil é penta. 5 estrelas. Né? Aquela torcidinha lá que não ajuda em caceta nenhuma. Ô torcida michuruca, essa torcida do Brasil em Copa do Mundo, meu irmão. Ô torcidinha michuruca. Eu acho que pra todos vocês aí, pro Pedro, pra todos vocês aí no chat que viram o jogo da Argentina, uma hora e pouquinho depois do jogo do Brasil, e viram a torcida da Argentina, eu tenho certeza que todos vocês vê e compara com aquela torcida broxa do Brasil e vê a diferença. E vocês acham que não faz diferença? Faz diferença. Faz muita diferença. A diferença, por exemplo, no fato da Argentina não ter se perdido hoje depois de ter tomado empate, mas a gente vai falar disso mais pra frente. E aí, cara, é aquilo que eu tô falando. Se fosse qualquer outra seleção, a gente ia chegar aqui e ia zoar. 20 anos caindo em Copa, ele chega nem na semifinal, quando chega toma de 7. A gente ia estar zoando aqui. Até porque a gente zoou a Espanha. A gente zoou a Espanha. Quem é a Espanha no futebol? Não é mais ninguém. Faz mais merda nenhuma. Depois daquele ciclo absurdo deles. Faz mais merda nenhuma. O Brasil tá virando isso aí. O Brasil tá virando a seleção do quase, do favoritismo. Toda Copa é a mesma coisa. Não, o Brasil agora vai. Agora é Hexa. Agora eu já tô pensando no Hepta. Porque o Hexa já foi. Toda Copa é assim. Toda Copa é assim. Toda Copa. Até quando o nosso ataque era Hulk, Fred e Neymar. Cara, não, agora é Hexa. Um abraço. Agora é Hexa. E toda Copa é a mesma coisa. E a gente toda vez repete a mesma coisa. Ah, mas tudo bem. Porque a gente é penta, né? A gente é penta, entendeu? 5 estrelas. 5. E aí os europeus vão ali, ó. Colocando mais uma copinha ali na conta. O que acontece? O que é que pode acontecer se a Argentina não ganhar a Copa do Mundo? A França pode ser tri. A Inglaterra pode ser bi. Portugal pode ganhar a primeira Copa. E isso vai se sucedendo. Para sorte dos brasileiros, não vai ter um penta ainda, porque a Alemanha caiu e a Itália nem para a Copa foi. Então não vai ter um penta. Só que se continuar assim, é questão de tempo. Ter um penta, ter um hexa. E aí nem isso mais a gente vai poder falar. Nem isso. Que é o único fiozinho ali de grandeza que a seleção brasileira anda se agarrando. Porque a verdade é que nos últimos 20 anos a gente tem um desempenho patético em Copa do Mundo. Patético. É patético. Em 5 Copas. Em 4 você cai nas quartas de final. Em uma que você chega na semi você toma de 7. É patético, é ridículo. E a gente igualou agora a maior seca da nossa história, né? Pra quem não sabe, a maior seca da história do futebol brasileiro em Copas do Mundo era 70 e 94. De 1970 até 1994 a gente não ganhou Copa do Mundo. Aí ganhou lá com o Romário, foi o Tetra. E agora a gente vai igualar essa seca. Em 2026 a gente vai fazer 24 anos do Penta. E, me desculpe, mas eu acho que vai superar essa seca. Vai ser maior ainda. E só repassando aqui, ó, a questão das estatísticas do jogo, a Croácia teve um pouquinho mais de posse de bola, né? E o Brasil teve 2,63 de gols esperados. Gols esperados é uma estatística que é muito nova, muitas pessoas não sabem como interpretar direito ainda e tal, mas, cara, isso aqui é qualidade das chances criadas, tá? Estatisticamente, pelas chances que o Brasil criou, era esperado que o Brasil conseguisse converter 2,63 gols. Né? Então é uma produção ofensiva bastante importante, tá? Bastante importante. Qualquer coisa acima de 2,5 é uma ótima produção ofensiva numa partida. Só que o Brasil converteu apenas um e depois tomou um também. Aí não tem jeito, né? Depois do jogo a gente teve esse momento aqui do Modric dando uma consolada ali no Rodrigo, porque parece que eles são muito próximos lá no Real Madrid, né? O Modric é tipo um paizão pro Rodrigo aí. Também teve o Perisic consolando o Marquinhos aqui, que bateu o pênalti que foi perdido, né? Também tem algumas imagens aqui da rapaziada chorando, Neymar chorando, o Antony tava desolado, os jogadores do Brasil não acreditavam, né? E aqui tem o Zlatko Dalic, técnico da seleção croata, dizendo, precisávamos disso. Aqui é a Croácia, eu disse pra nunca subestimar a gente. Esta é a vitória da nova Croácia, todos deram o seu máximo, meus jogadores não são normais. Lembrando que é um país com 4 milhões de habitantes apenas, né? É o Uruguai da Europa, né? Um país bem pequeno, bem pequeno assim em comparação aos grandes países, mas mesmo assim, desde 1998, eles chegaram a ficar fora de uma Copa ali, mas geralmente eles chegam sempre com alguns jogadores bem interessantes e estão vivendo a melhor era deles, né, cara? É muito jogador bom ali e um
umzinho que é fora de série. Modric, cara, o Luka Modric, não tenho o que dizer desse cara. Esse cara é bizarro. Bizarro. Ele tem 37 anos de idade e ele faz um ano de 2022 simplesmente colossal. Esse 2022 de Modric é brutal. É um dos anos, assim, pra você dizer, eu vi o Modric jogar em 2022. Porque o que ele tá fazendo, cara, não existe, não é normal o que esse cara corre, o que esse cara controla de jogo, o que esse cara dá passe, o que esse cara é inteligente, porque, cara, o Modric, ele toma cada atitude inteligente no jogo, sabe? E é uma coisa absurda. Seguindo, né, eu queria falar também sobre esse juiz aqui, cara, que é o querido Mike Oliver, né? Cara, pintou pela internet inteira diversos posts dizendo que, sei lá, cadeia pro Mike Oliver, é o pior juiz da história, foi uma atuação roubada, foi roubado. Aí tu postou lá, não, botaram em inglês pra apitar jogo do Brasil, não sei o quê. Mas, cara, realmente tu acha que dá pra botar culpa nesse cara? Assim, eu queria saber de ti, o que tu viu que esse camarada fez de errado na partida, de tão errado? Porque juiz, qualquer juiz que teu time perder, tu vai arranjar motivo pra reclamar. Ah, porque não marcou uma faltinha ali, ah, porque deu um amarelo a mais ou a menos, coisa pequena assim, todo mundo vai ter pra reclamar em qualquer partida que teu time não ganha. Mas eu quero saber, tu teve alguma influência do juiz na prática, no resultado? Ele foi roubado, é cadeia pro Mike Oliver? O que tu acha? Porque eu achei um exagero absurdo. Na minha opinião, perdeu. Todo mundo na hora quer encontrar cabelo em ovo. Todo mundo quer encontrar culpado. Todo mundo quer, não, é ele, é fulano que fez isso, é fulano que fez aquilo. E aí um dos culpados foi o juiz. Na minha opinião, não fez nada de grande coisa. Ah, uma faltinha pra cá, uma faltinha pra lá. Né? O pessoal tá falando do pênalti no chat. A gente já falou no começo da live. Gente, o pênalti não foi marcado porque o Vinícius Júnior estava impedido. Não teve nada a ver com a mão. Beleza? A mão foi mão na bola, é óbvio. Eles olharam no VAR lá. Quem não viu aquilo é cego, é óbvio, seria pênalti. Não foi marcado porque o Vini Júnior estava impedido. Impedido. Então para com esse negócio de roubou, não teve pênalti. Não poderia ser marcado aquele pênalti. Se marcasse aquele pênalti contra o Brasil, você ia falar que ele é ladrão. Porque estava impedido. Impedimento, pô. Impedimento. Né, por favor, cara, que isso. Eu não acho que a arbitragem do Michael Oliver foi uma arbitragem criminosa, sabe? Eu não acho que ele é um bandido, sabe? Mas eu não gostei da arbitragem dele. Eu achei que ele, muitas vezes, ele marcava uma falta, uma falta do Brasil, passava 30 segundos, a Croácia fazia exatamente a mesma falta e ele não marcava. Às vezes ele marcava uma falta do Brasil, dava cartão, passava 1 minuto, o jogador da Croácia fazia a mesma falta e ele não dava cartão. Então eu acho que ele tava com um critério péssimo nesse jogo. Só que eu acho que esse é o tipo de coisa que sem dúvida alguma atrapalha a partida, na minha opinião. Mas não o bastante para chegar aqui e dizer, o Brasil não passou por causa do Michael Oliver. Eu não acho. Não acho que o Brasil não passou por causa do Michael Oliver. Mas eu também acho que a arbitragem dele poderia ser melhor. Eu acho que são dois fatos. Primeiro, a arbitragem dele foi ruim, ponto. O Brasil não caiu por causa dessa arbitragem. Aí eu vou concordar. Eu acho que realmente teve algumas coisas que dá pra questionar ali, mas em geral achei que foi tranquilo e não teve nada assim que dá pra apontar que foi roubo, né? A galera tá falando do pênalti, ainda não entendeu que estava impedido. Se fosse marcado aquele pênalti, aí sim seria um crime. Aí sim seria algo criminoso, né? Com o VAR, com tecnologia de impedimento semiautomático, os caramba, os caras verem o Vinícius Júnior impedido e falar, não, mão na bola, pênalti. Aí sim seria um crime, na minha modesta opinião, né? Então tá aí. A gente tava falando do Luka Modric agora há pouco. Cara, o Bertozzi, na verdade, esse gráfico tava rolando, tá? Na internet. Cara, é inacreditável, cara. Olha o gráfico de passes do Luka Modric aos 37 anos. Meu irmão, o cara esteve no campo inteiro. Cara, isso aqui é um domínio de meio campo bizarro, cara. Aquele que a gente falou, cara. O Modric, ele é o senhor do meio campo. Ele é o lorde do meio campo. Poderia facilmente dar aula de como ser um meio campista. E o que, assim, que ele tem essa qualidade, cara, acho que a gente já sabe há muito tempo, né? Pô, o Modric é de longa data. Desde a época do Tottenham, que todo mundo sabe que ele é bom de bola. O que realmente choca ele fazer isso com 37 anos de idade, quase 38, né? Eu cheguei a pensar assim, pô, cara, mas eles estão saindo de uma prorrogação, dando disputa de pênaltis contra o Japão. Não tá cansados. De repente, acho que muita gente chegou a falar isso, né? Que
Pô, cara, o Brasil passou lisinho pela Coreia do Sul. Tá todo mundo descansado, os caras descansaram no segundo tempo, substituíram e tal. A Croácia passou no sufoco contra o Japão. Eles vão estar cansados. Mas que nada. O Modric parecia que estreou no profissional um mês passado. O Kovacic também correu pra cacete, o Brozovic, o Perisic. Cara, tudo, cara. A preparação dessa seleção da Croácia é um negócio de maluco. Cara, acho que teve vários fatores, né, que foram decisivos. Criamos chance e não conseguimos converter porque o goleiro dos caras tava virado no giraia. A questão do contra-ataque da Croácia lá, que foi uma nubada, fomos muito juvenis, né? Deu azar também no gol. Então tem várias pequenas questões, mas eu não sei, na minha modesta opinião, eu vejo muita gente execrando, porque o Fred disse aquilo, porque o Alisson disse aquilo, porque o Tite... eu vi gente falando que o Tite é uma fraude, que ele é um... qual é aquela palavra? Enganador. Cara, eu acho que é muito Charlatão. exagero, sabe? Chegou pra essa partida todo mundo confiando no Hexa, pô. Aí perdeu um jogo nos pênaltis, né? E agora o trabalho do time foi todo horroroso, não vale nada, tudo que ele fez estava errado, era um cara completamente bizarro, um idiota. Tem erros, mas assim, tu vê alguma... que dá pra apontar os dedos pra alguma pessoa, alguma causa específica e dizer foi isso? Ou tu vê mais como coisa do futebol e o que tu acha que tem que ser... que tem que mudar e tem que melhorar pra em 2026, quando a gente jogar a Copa novamente, e pode ter certeza que até o ciclo até lá vai gerar expectativa de novo pra um Hexa da vida, né? O que fazer pra não cair no momento H contra uma seleção europeia? Porque a galera pegou um hate gigantesco de seleções europeias. Na internet aí se vê isso, né? E algumas coisas são até bastante justificáveis. Mas a verdade é que nas últimas 5 eliminações, foi 5 vezes que pegou as seleções europeias e tomou, né? Foi traulitado aí. Com um detalhe, antes da Copa a gente falava, com a Nations League na Europa, o Brasil não consegue jogar contra as seleções europeias. No ciclo de 4 anos de uma Copa para outra, jogou apenas uma vez e foi contra a República Tcheca. E aí muitos falavam que não era grande problema, não sei o que lá, tá aí. Pegou uma seleção europeia. Não, eu com certeza eu não acho que o Tite é uma fraude, um enganador. Eu falei aqui e continuo falando que pra mim ele é um baita de um treinador e tá mais do que pronto pra treinar nas grandes ligas da Europa. E eu não vou chegar aqui e mudar minha opinião porque o Brasil caiu na Copa. Eu falei aqui 1000 vezes, o ciclo foi forte. O Brasil fez um baita de um ciclo de Copa do Mundo. Um ciclo muito bom, muito sólido. Tanto que a empolgação aí era gigantesca, né? De todos os torcedores. Mas uma coisa não anula a outra. O Tite deixou a seleção brasileira hoje. Eu acho que ele fez um bom trabalho em termos estatísticos. Só que vai ficar para sempre essa questão, que na hora que ele tinha que mexer correto, na hora que ele tinha que fazer... Cara, eu acho que um dos principais trabalhos do técnico durante o jogo é identificar qual mexida fazer. Porque se você faz uma mexida errada, vira um efeito dominó. Você caga um setor, caga outro, cria uma circunstância de jogo que ferra seu time, e isso tem grande chance de dar em merda, que foi o que deu hoje. Então, assim, eu acho que ele é um treinador muito bom, fez um bom trabalho até certo ponto, mas ficou comprovado mais uma vez que ele não era a melhor opção para a Copa do Mundo, né? Que se fosse uma competição de pontos corridos, se fosse, sei lá, a Copa do Mundo, juntava ali as 32 seleções, colocava para jogar pontos corridos. Quem fizesse mais pontos era campeão. O Brasil ganharia. Mas eu não tenho a menor dúvida que o Brasil ganharia. Só que quando chega em mata-mata, quando chega a hora do imponderável do Tite pensar, pô, eu vou fazer essa substituição aqui e vai dar certo. Mas o Van Gaal, ele fez uma mudança hoje que ressuscitou a Holanda. Ressuscitou, essa que é a verdade. Fez uma mudança certeira. E o Tite, ele não consegue fazer isso, cara. É bizarro, ele não consegue. Não consegue fazer isso. Quando chega na hora de mudar, ele vai e faz merda. Chega na hora de mudar, ele vai e caga o time, que foi o que ele fez hoje com as alterações depois do gol do Neymar. Eu acho até que se depois que sai o gol do Neymar, se ele não faz alteração nenhuma, era capaz do Brasil ter se classificado. Mas não, na hora, saiu o gol do Neymar, ele pensou, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E o time virou uma merda, virou um caos. Aconteceu o que aconteceu. Então, eu acho que o Tite com certeza não é uma fraude. O trabalho foi
Não é nota 10 porque nas 2 horas H deu ruim, mas é um trabalho nota 8, vai. O Tite tem culpa, tem que ser criticado pelo que ele fez hoje aí, que deu errado, né? Mas também o futebol é muito circunstancial. Se aquela bola do Petkovic vai na mão do Alisson, ninguém estaria falando nada. O trabalho dele continuaria sendo ótimo e a galera estaria continuando acreditando no Hexa, né? Então o futebol é muito... É igual aquele filme Match Point, né? Quem já viu aquele filme lá? Jogou o anel lá, o anel bate no corrimão e sobe. Na hora que ele cai, se ele cai para um lado, é uma história. Se ele cai para o outro, é uma história completamente diferente. Então, acho que tem a questão do Alisson não ter pegado pênalti, tem a questão do Fred estar marcando lá na frente, o contra-ataque, o Tite tem que ser criticado, mas acho que é futebol, gente. Acima de tudo, assim, tem que achar as coisas pra criticar e tal, mas no final das contas é futebol também, é um negócio imprevisível e a Croácia também tem muito mérito, né? A gente tá massacrando aqui o Brasil, mas a Croácia fez um jogo. Porra, os caras têm uma seleção nota 6 e fizeram um jogo nota 8, nota 9, né? E eu vi algumas pessoas falando, mas a Croácia é a morte do futebol. Jogou muito mal. Nossa, que futebol horroroso. Meu irmão, a Croácia, amigo. Tu já viu os jogadores que os caras têm lá? Né? Tem um meio campo bom e um goleiro que tá fechando o gol, né? O restante são jogadores ou medianos, ou que estão surgindo agora, como é o caso do Vardiol, ou veteranaços, como é o caso do Lovren, que fez uma baita Copa, inclusive, por enquanto. E tu vai falar que um país de 4 milhões de habitantes lá, pô, tem que jogar contra o Brasil a Vera? Porra, meu irmão, a Croácia fez o que ela tinha que fazer. Ela jogou do jeito que deu pra jogar. Inclusive, no primeiro tempo, acho que foi melhor que o Brasil. Foi melhor. No segundo tempo, fechou um pouquinho mais, é verdade. Mas, porra, meu irmão, a Croácia é um país desse tamanico, tá jogando contra o maior favorito da Copa do Mundo. Não sou eu que tô falando, é o mundo inteiro botando o Brasil como o primeiro mais favorito. O Brasil pentacampeão, que a gente cansa de se gabar, mas daí a Croácia elimina a gente com um jogo talvez um pouco mais defensivo, principalmente no segundo tempo. E os caras não, mas a Croácia não jogou nada. Pô, meu irmão, que tu quer que ela elimine o Brasil como? Quer que a Croácia jogue como se fosse a seleção brasileira de 70, cara? Porra, tá de sacanagem, né? Os caras, acho que dentro da possibilidade deles, eles fizeram um jogo perfeito, né? Eu acho que é errado botar toda a culpa no Tite, toda a culpa no Fred, toda a culpa no Alisson, toda a culpa no juiz e coisas do tipo como alguns estão fazendo aí, né? Bom, mas cada um interpreta da sua maneira também, eu não julgo, né? Ainda mais porque futebol é emoção mesmo, a gente perde um jogo desse, a gente fica emocionado, a gente fica à flor da pele, a gente às vezes perde um pouco a razão e vai mais na emoção, é normal, o futebol é isso, ele é bonito por causa disso também, né? Mas nesse momento, enfim, acho que algumas críticas aí são um pouco exageradas. Apesar de eu ter falado, eu ter me exaltado um pouco aqui nas críticas, em momento algum eu disse que, essa geração não presta, essa geração é ruim, a gente foi eliminado porque os jogadores são ruins. Em momento algum eu falei isso. Então o que eu tenho pra dizer é, a geração é boa, vários desses caras aí vão estar na próxima Copa, vocês não tenham dúvida disso. Vários. Tem alguns que a gente já tem certeza que não vão estar, né? Como, por exemplo, Thiago Silva, Daniel Alves. Daniel Alves eu não sei, vai que ele vai estar, né? Vai que, né? Mas alguns a gente já sabe que não vai estar. Outros a gente ainda tá em dúvida, como é o caso do Neymar. Mas tem uma galera aí, cara, que vai estar na próxima Copa e terá nível pra estar na próxima Copa, né? Tem alguns caras que a gente tem expectativa de liderarem esse próximo ciclo, como o Vinícius Júnior, como o Rodrigo. Então, assim, a geração é boa. O Brasil tem, sim, uma das seleções mais fortes do mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Em momento algum eu coloquei isso em dúvida. Só que eu acho que o que precisa começar a mudar é a nossa preparação para esses jogos, cara. A nossa preparação mental, a nossa preparação psicológica, a preparação do nosso técnico. O nosso técnico ele tem que chegar nesse tipo de jogo sabendo quais substituições ele precisa fazer em determinadas situações de jogo. A gente não pode cair nesse mesmo erro toda vez, cara. Toda vez é a mesma coisa, toda vez é um errinho desse. Eu acho que essas últimas duas eliminações, para a Croácia e para a Bélgica, não foram casos da gente ser superado na bola. Em 2014 a gente foi amassado na bola. Em 2010 a Holanda deu um nó no Brasil no segundo tempo. O Brasil fez um baita primeiro tempo contra a Holanda. No segundo tempo a Holanda simplesmente bailou. Virou o jogo com muitos méritos. Superou o Brasil de Dunga em todos os sentidos. Em 2006 a gente levou um baile de um jogador, que era o Zidane. Mas em 2018 e em 2022 não. O Brasil realmente tinha uma seleção muito forte, muito bem treinada, muito bem competitiva e acabou perdendo os detalhes. E esses detalhes nem sempre é
o imponderável, porque eu acho que tem muita gente que gosta de dizer, ah, não, mas é futebol, futebol é assim. Não, pô, não pode ser. Não pode ser que toda Copa a gente vai ser eliminado e vai dizer, ah, mas é o futebol. Ah, o imponderável que fez o Brasil tá inteiro no campo de ataque hoje contra a Croácia e tomar um gol de contra-ataque do Petkovic. Eu acho que você pode colocar na conta do imponderável o desvio no Marquinhos. Muito azar, não tem jeito, futebol acontece essas paradas. Mas o Brasil ter tomado aquele contra-ataque todo aberto não foi azar, foi um erro. Um erro do time, dos jogadores e um erro do treinador que substituiu mal. Então eu acho que é esse tipo de detalhe que a gente tem que melhorar, estar preparado para não repetir no próximo ciclo, na próxima Copa.